E aí, a sua escalação, ela já está pronta? Você já definiu as 11 táticas que você precisa escalar para ter sucesso, alta performance na economia de combustível, na direção econômica. E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Nós trouxemos um convidado especial, que é o Carlos Cavalcante, ele é consultor, daqui a pouco vocês vão conhecer ele aí, vai se apresentar melhor. Só que antes, precisa dar alguns recadinhos rápidos aqui. Essa live, ela está sendo estreada exatamente no momento do jogo do Brasil, no momento do terceiro jogo do Brasil da primeira fase. Então, a gente, para não perder, né, o conteúdo, resolveu gravar esse conteúdo aqui com muito carinho para vocês, respeitando a disciplina do canal, que é toda quarta-feira trazer conteúdo grátis e de qualidade. Então, por isso, essa live aqui está sendo colocada como estreia aqui no YouTube, né? Quem está aqui ao vivo está vendo que está assistindo em primeira mão, né? E quem estiver vendo gravado, literalmente, provavelmente estava vendo o jogo, né? Na hora da estreia da live, pode deixar os comentários aqui no YouTube, né? Todos os vídeos tem o campo de comentários aqui. Manda a sua dúvida, manda aqui para gente o que faltou nessa escalação, nas 11 posições aqui do Carlos. Manda aí a sua crítica, o canal é nosso. A ideia é que a gente troque informações e todos nós evoluímos juntos aqui, tá? Esse é o objetivo do canal. Galera, mais um recado rápido, né? A gente resolveu fazer esse tema pelo momento oportuno, a Copa do Mundo, e a frota, ela tem muita relação com o time de futebol, né? Se você fizer uma analogia e entender que o gestor da frota ele seria o técnico do time e os jogadores seriam os motoristas, onde o técnico e os motoristas, né, os gestores motoristas, precisam jogar no mesmo lado. Com certeza, o Carlos vai falar sobre isso aqui. Então, a relação do gestor de frota com os motoristas, ela é muito próxima de um time de futebol, que todos têm o mesmo objetivo, que é ganhar esse jogo. Que jogo, Júlio? O jogo da alta performance, de você conseguir ter uma frota extremamente segura, pronto para uso com alta disponibilidade, com o menor custo possível, mantendo a sua empresa competitiva no mercado. É isso. Então, a live é sobre isso. Eu vou pedir para a Isa rodar a nossa vinheta de prate, de acho que 5 segundos aí, e aí a gente já volta aqui com o nosso convidado especial de hoje. Vamos lá, Isa. Grande Carlos, tudo bem? Tudo jóia, Júlio. Um prazer estar aqui novamente. Que legal, cara. Obrigado mais uma vez, agradecer aqui ao vivo aí pra galera, por ter aceito o convite, por estar aqui contribuindo com o canal, com a comunidade Frota para Todos. Tô agradecendo aqui em nome dos 35 mil inscritos aí do canal. E, cara, eu tenho certeza, pelo pouco que eu vi aqui da tua pauta, que vai ser mais um daqueles conteúdos de alto nível mesmo, só que poderia ser vendido facilmente, né? Se fosse contratar uma consultoria. E você vai dar de graça aqui para a galera. Só que antes de você já sair falando, né? As 8 estratégias, as 11 táticas aí, queria que você se apresentasse, né? Vai que tem alguém que ainda não te conhece aqui. Então, cara, fala um pouquinho da tua trajetória aí, o que você faz. Olá, todo mundo, pessoal. O Carlos Cavalcante, hoje eu sou consultor e instrutor da empresa Otimizar Consultoria em Gestão de Frota. Minha parte lá atrás fui 25 anos como gerente de pós-venda de concessionária de caminhões e automóveis, e tem 10 que eu estou aqui com essa empresa. Hoje eu faço consultoria mais ou menos, consultoria de contrato fixo, mais ou menos em 8, 10 empresas, e faço treinamento em várias empresas aqui da região de Vitória da Conquista, na Bahia. Você atende online também, Carlos? Faço, eu tenho alguns atendimentos, treinamento e algumas consultorias assim, que a gente faz algumas orientações online também, tá? Tá, show.
Show de bola. Então é o seguinte, eu vi aqui o conteúdo, eu queria fazer assim, ó, ver o que você acha. Eu vi que a tua apresentação tá top, temática do futebol, do jeito que a galera gosta, do jeito que o brasileiro gosta. E aí, faz assim, ó, começa, né, vai seguindo a tua linha de raciocínio, vai apresentando aí pra galera, e eu vou fazer o papel aqui do chat, né? Eu vou te perguntando, vou tirando as dúvidas, até porque nessa live aqui eu tô aprendendo. Então, professora, é você hoje. Vamos lá. Ô Isa, coloca aí pra gente. Coloca aí a primeira tela, Isa. Boa. Eu até teve um erro aí, depois que eu te mandei, não terminei não corrigindo aí, o econômico ficou errado aí, mas vamos lá. Tá. O importante é o conteúdo, não é a embalagem. Exatamente. Tá, o que a gente fala, cara, é que assim, como você mencionou logo na abertura aí, o intuito, o trabalho do gestor de frota, do encarregado de frota hoje, que tem um contato com os motoristas, ele é realmente a função de um técnico, né? E ele tem que conhecer, quando a gente vai falar aqui um pouco aqui sobre a frenagem, sobre condução, sobre previsão, ele tem que conhecer isso para poder cobrar do motorista, para ele, na hora que ele pegar, por exemplo, um relatório de telemetria, ele ter essa visão de como olhar, o que olhar. Porque às vezes eu pego gestores aí, quando eu inicio o trabalho em algumas consultorias, que a gente contrato novo, e o gestor fica meio perdido, sem saber o que ele vai olhar na telemetria. A demanda é grande, então o intuito aqui é a gente mostrar como se o gestor fosse um condutor, que ele aprender o que cobrar do motorista, né? E a gente fala assim, aí voltando para o lado do motorista aqui, o volante é só prancheta tática, ele tem que entrar no caminhão, pegar a viagem dele e planejar a viagem. Ele não pode ligar o piloto automático ali e só está preocupado em chegar ao local. Ele tem que ter toda a estratégia montada, onde vai parar, qual é a média que ele vai fazer, qual é o tempo que ele tem que fazer aquelas entregas e a viagem, e isso tudo tem que ser padronizado para ele não estar fazendo de acordo com a cabeça de cada um, não é isso? Então ele tem que... E o foco principal é que hoje o preço de manutenção está absurdo, então o foco principal é economia de combustível, que você, com a economização de combustível, você economiza tudo, né? Manutenção, a parte de sinistro, que você anda com previsibilidade, com direção defensiva também. Então você consegue manter esse objetivo final, que é a diminuição de acidentes, claro, que é a prioridade, e automaticamente de um menor consumo de manutenção e de combustível. Ô Carlos, você acha que é missão também do gestor conscientizar o condutor, o motorista, da carga que ele está levando? Por exemplo, porque é diferente se dirigir um caminhão vazio, dirigir um caminhão com 12 toneladas lá, 20 toneladas, né? A condução muda, a atenção é outra. Vazio, não que seja mais fácil, de repente também é perigoso, porque o cara tende a pisar mais, né? Então, você acha que isso também é um papel do gestor? Até porque o gestor, ele tem que estar monitorando. Por exemplo, eu tenho vários motoristas que falam, Carlos, eu saio carregado, saio com excesso de peso, a minha média vai lá para baixo. Quando eu volto, é que eu volto fazendo a média, ou seja, melhorando a média vai lá para cima, para quando ele comparar que ele foi com aquele veio que é alta, que está vazio, para ele conseguir fazer essa média. Então, a carga é importante, a diferença de peso é importante, é importantíssimo. Por exemplo, a gente tem vários fatores que influenciam no consumo de combustível. Um deles é o peso. Eu tenho um histórico aqui com meus clientes de consultoria, que a gente começa. Eu tinha 2 caminhões, no mesmo modelo, com o mesmo implemento, e um fazia um trecho mais serrano, o outro fazia um trecho mais plano, e os carros eu não posso pegar, o que às vezes eu vejo muito gestor e muito diretor de empresa, às vezes exigindo, Júlio, que o gestor ele trave uma média, fixe uma média para o carro por modelo de caminhão. E isso não dá certo, porque
Você pega um carro, esse exemplo que eu ia dando aqui mesmo. Eu tinha um carro com o cliente, o dono da empresa falou, não, mas é o que eu exijo que a média seja por modelo. Eu falei, não tem condições. E aí eu provei para ele. Eu peguei, fui pegando motorista, fiz a inversão dos motoristas, continuaram fazendo a média de que um fazia, o que o outro fazia. Depois ele não se convenceu, eu inverti os carros com os motoristas, e os carros faziam a média continuou fazendo a média lá na rota 1, ele quando foi para a rota 2, ele foi fazer a média da rota 2 e não da do 1 que ele fazia. Então, acho E aí, importante o gestor é, fixar por rota, por média, por operação. por operação, exatamente. Por exemplo, eu tenho um carro câmara fria, que não tem o refrigerador lá independente. Ele vai consumir o combustível do carro. Ele Sim, vai, o caminhão precisa ficar funcionando para refrigerar o baú. Esse carro vai consumir mais de um carro que tem carga seca. Então, sem por dúvida. isso que essa definição do carro carregado, do carro vazio, por exemplo, uma frota que o cliente só faz levar a mercadoria e ele volta vazio, ele vai ter uma média melhor do que um cliente tipo transportadora que vai e volta carregado. Isso é um fator primordial em relação a você definir essa média, né? Perfeito. Eu adorei essa frase aqui, hein? Você é o técnico, sua frota é o time e o combustível salvo é a É sua taça. taxa, porque ó, Sensacional. o preço do combustível hoje, e a gente a gente vai falar mais na frente aí sobre motor ocioso, eu tenho um cliente aqui que tem 110 carretas, e a gente faz a conta lá de 1 hora parada por dia, 1 hora de motor ocioso, no final do ano dá R$ 1 milhão. É um cavalo a Nossa, mais que ele compra. Então a conta, a taxa, é meu a irmão, é taça, isso aí, o é a resultado é a taça. taxa. Show. E aqui a concorrência é você com você mesmo, né? Você Exatamente. nem tá jogando contra o time. Cara, é assim, ó, pessoal, se tá fazendo sentido para você, já curte o vídeo aí, já comanda esse vídeo para outras pessoas da sua empresa, para o seu diretor, cara, e é isso que vai ajudar o nosso canal. Verifica se você já está inscrito, né? Às vezes você tá vendo, você nem tá inscrito no canal. Então é isso, vamos lá. Então, isso que a gente nem começou, as 11 escalações, hein? Então vamos lá, pode ir. Luiz, passa por favor para a próxima tela. E aí eu coloco a postura do motorista amador versus o motorista campeão. Nós Tá, temos, cara, na empresa, nós vamos ter aquele motorista, e eu participo de várias consultorias, várias empresas, participo das lives suas aí, eu vejo os gestores questionando. Vai ter aquele motorista que não tem jeito, vai ter aquele motorista que você treina, que você recicla, que você ajusta, que você cobra, que você mostra, e ele não vai te entregar um resultado satisfatório. Então, vai chegar num ponto que você tem que escolher. Ou fica, ele te dando um prejuízo, e você faz a conta do prejuízo que ele está te dando em relação aos outros, ou você substitui o motorista e vai para aquele que tem o perfil de campeão aqui. Vamos passar aqui, por exemplo, postura do motorista amador. Frenagem reativa, de emergência. Aquele motorista que dirige como se estivesse no sofá da casa, ele não escaneia o trânsito, como é que está, ele não vê o espaço que ele tem, a distância de segmento que ele tem que deixar, e é o tempo todo freando o carro, acelerando, retomando velocidade. Isso aumenta todo o custo de manutenção, sistema de freio, combustível, né, que está acelerando. Quando você freia demais, você usa nos carros, caminhões no caso, usa o sistema de ar, e o compressor tem que trabalhar mais para carregar o compressor, para carregar o balão e suprir a necessidade do freio, então consome mais. A versão do campeão, frenagem planejada, com espaço, ele vê o fluxo que está da rodovia, ele está antenado, ele não está distraído. Eu falo o seguinte, o motorista não pode sentar no banco do motorista ali, pegar um volante e ele achar que ele está na tranquilidade do sofá da casa. A gente ali está, né, você está, o fluxo da rodovia é dinâmico. Nós estamos passando aqui na BR-116 mesmo por um recapeamento.
e é o tempo todo pare e siga, aqueles pare e sigas, aquelas interrupções de pista. E se você não tiver antenado, mesmo a gente de automóvel dirigindo, se você não tiver antenado com tanto o fluxo da frente como de trás, esses dias mesmo, se eu não tivesse esperto, o caminhão tinha me imprensado entre um caminhão e outro. Na hora que eu vi o fluxo travando lá, eu liguei o pisca-alerta. Quando eu vi que o caminhão não ia parar, não ia conseguir parar, já estava lixando as rodas lá, fumaça. O acostamento, ele parou do lado da minha porta. Então, Nossa. essa a importância de você estar com essa visão Aí, essa revisão do espaço, planejando a sua parada, planejando com a visão, com a distância de segmento adequada, para você não sofrer um impacto, um acidente pior. e o trânsito, ele não perdoa, né? Então, assim, Não, perdoa. ou tu tá ali no momento presente, né? Verificando tudo que tá acontecendo, que é o que você acabou de falar, ou então você vai estar nessa daí, ó. Você tá pensando em outra coisa, aí quando chega na hora de frear, você freia com tudo, aí depois você acelera tudo de novo para, né, para recuperar a velocidade. E, cara, isso é suscetível a muito mais acidente e o combustível, né? Agora sim, ó, ô Carlos, confirma para mim. A ideia aqui de antecipação, de planejamento, é você fazer a velocidade variar o menor variação possível, certo? Então não tem que ficar tendo grandes acelerações para economizar. Exatamente. A velocidade constante, a que a gente chama de velocidade média, é o que vai te fazer média de combustível. Top. Se você fica o tempo todo acelerando, freando, acelerando, freando, e quando você começa a trabalhar com previsibilidade, o que acontece? Quando você está pegando uma rodovia, que você vê que você tem 3, 4, 5 carretas já subindo, por que eu vou acelerar para chegar no fundo, ali atrás delas, se eu sei que elas vão passar aí agora 1 quilômetro subindo, e eu não vou poder ultrapassar? Então eu posso tirar o pé um pouquinho e venho chegando até eu chegar atrás delas e não precisa acelerar. Então o que eu vejo aí é que às vezes é o perfil do motorista de acelerar para chegar logo atrás. Aí chega ali, freia, reduz marcha, 2, 3, 4 marchas, ele termina de subir, ou então ele fica ali, ó, indo e voltando, querendo ultrapassar, não vai ultrapassar porque tem 3, 4 carretas na frente, a faixa não permite, e ele fica ali naquele sentido, naquele perfil agressivo, só gastando combustível, se for o câmbio manual, gastando o sistema de embreagem, que ele traz uma marcha, ele acelera, traz outra marcha, baixa outra marcha, e aí todo o sistema de manutenção termina aumentando. Perfeito, perfeito. Inclusive, o gestor ele pode pegar essa live aqui e encaminhar para os motoristas, né? Porque, cara, isso é literalmente uma aula, né? Outra forma, outro ponto que eu bato aqui, ó, coloco aqui, é combater a questão da gravidade. Aproveitar a inércia do embalo. Às vezes o motorista fala assim, mas eu não posso aproveitar a inércia do embalo, ou seja, o embalo do veículo, porque a minha empresa controla a velocidade. Uma coisa é você soltar o carro numa serra, desesperado, banguela, né? Que a gente vai falar banguela, a famosa banguela, que você arrebenta tudo, além de ser totalmente fora da lei, do Código de Trânsito. Você arrebenta o carro todo, caixa de marcha e tudo. Então, você aproveitar o embalo, não é só você descer o carro 80, 90, não. Você pode estar numa situação de trânsito mesmo, somente com o carro carregado, e você tirar o pé do acelerador só para aproveitar aquele embalozinho para você chegar no local. Você pega, por exemplo, vai só controlando ali de leve no freio, você quer ver uma coisa, a questão de quebra-mola, redutor de velocidade e sinaleira, semáforo. Às vezes tem aquele semáforo luminoso, o motorista olha de lá, de 500 metros antes, ele está vendo lá, já em uma contagem regressiva, que ele vai chegar lá e não vai conseguir fazer o cruzamento. Então, por que ele tem que acelerar e frear? Não, ele solta o acelerador, o carro vem engrenado, e ele, se precisar usar o freio motor, quando ele chegar no ponto do sinal ou do redutor, é que ele vai reduzir a marcha e frear e parar, se for o caso.
Então, quando Perfeito. eu falo em aproveitar a inércia, geralmente os motoristas levam para o excesso de velocidade. E não é. Você aproveita em toda situação do trânsito. E isso, nesse procedimento, você vai economizando alguns ml de combustível. Porque, às vezes, eu falo para o motorista, Júlio, o seguinte, não tem uma regra. Eu queria ter essa capacidade, essa regra, esse conhecimento, e falar assim, ó, tem uma regra aqui que você vai fazer isso e você vai economizar 5% de combustível. Só um Tá. item. Não tem. Só isso. Faz A só não isso ser, aqui e tá isso. resolvido. Não tem. A não ser, assim, um problema mecânico do veículo. O veículo Ah, está lá tá. com um problema mecânico, vi que injetou e está gastando imensamente, você faz e resolve. Mas na parte de condução, não existe uma regra que você faça só isso. São vários ml que ele vai economizando ali durante a viagem, é uma frenagem a menos que ele dá, é uma mudança de marcha a menos que ele dá, é uma aceleração menos brusca que ele dá. Quando chega no final do dia, ele aproveitou ali 2, 3 litros de combustível. É essa que faz a diferença. Show. E aí tem mais um item ainda aqui, né? Que é o motor ocioso. Nossa, isso aqui é o campeão, né? Olha, esse aí é que a gente, quando vai para uma telemetria que começa a puxar motor ocioso, Uhum. e eu deixo essa dica para os gestores, o motor ocioso é um item que você quer começar a controlar combustível, vai para o motor ocioso. Por quê? Às vezes eu pego um motorista que faz entrega, o motorista entregador, e fala assim, ô Carlos, mas eu nunca deixo 1 hora ligado, não. Eu falei, você faz quantas entregas por dia? Eu faço 20. Eu falei, eu só quero 10 dessa, que você deixou 6 minutos ligado. 60 minutos foi 1 hora por dia. Então, assim, você vai somando 1 hora por dia, e 1 hora por dia, Júlio, num motor, por exemplo, de um caminhão, até 300 cavalos de potência, ele vai gastar mais ou menos de 2 a 2,5 litros. Mas você vai para uma operação de carreta com cavalos hoje de 580 cavalos de potência, 1 hora ligado são 4 litros de diesel, 4 litros, 4,5 litros de diesel jogado Nossa. fora. Nossa. E aí, o consumo de combustível, esse é o custo que você sente de imediato. Aí você pega lá o carro, um relatório na telemetria, o cara tá lá, o motorista tá lá com 25 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas de motor ocioso. Só que esse motor ocioso, além do combustível, ele vai gastar casquilho, toda a parte interna do motor, turbina, toda a parte ali de onde passa a lubrificação, cabeçote, as válvulas lá em cima do cabeçote são as que sofrem mais, porque quando você deixa em marcha lenta, a pressão interna do motor, a pressão de óleo, vai lá para baixo, ela cai para metade. Então, quando você deixa o motor em marcha lenta, ele não lubrifica 100%. Ele tem a lubrificação ali, e aí você fica ali 1 hora ligado, o carro ligado, às vezes o motorista para dormir, para descansar depois do almoço, deixa lá 1 hora o carro ligado, com o ar ligado em marcha lenta, e aí o consumo, ele consome 2 vezes, tanto o combustível que você sente imediato, e a manutenção do motor lá na frente, que era um motor para dar 1 milhão, dá 500 mil. Que ele marcha lenta, ele não lubrifica direito e não resfria direito, né? Exatamente. Porque o carro não está andando, né? Você ter ideia como motor ocioso é agravante, eu tinha um cliente que ele tinha uns caminhões de carga fria, de câmara fria, transporte de frios. Tá. E pra você ter ideia, os caminhões deles, compraram uns caminhões novos lá e começou a fazer a revisão de 40 mil a cada 40 mil. Esse caminhão contava com 160 mil, eu entrei nessa empresa e busquei o orímetro de motor funcionando desse carro. Ou seja, ele tinha feito 4 revisões, né? Ele tinha feito 4 revisões a cada 40 mil. Tá. O motor, pelo orímetro, tinha que ter feito 10 revisões. Nossa! 10, ele tinha feito 4 e era para ter feito 6 revisões. Então, esse motor já está comprometido. Lá na frente ele não vai dar o KM certo, porque já teve o desgaste. Então, quando fala motor ocioso, a gente fala só sobre economia de combustível, mas também manutenção. Né? Então, esse item gestor, quer uma dica aí, vai no motor ocioso, pega a telemetria lá, começa a trabalhar seus motoristas. Claro que tem situações que você não consegue eliminar, porque no caso desse cliente mesmo, ele carrega o carro, é câmara fria, ele não pode desligar o carro senão perde a carga.
né? Mas o que a gente orientou? Vai dormir num posto? Antes o motorista dormia com o carro ligado. Só que hoje a gente orienta o quê? Procura postos que tem tomada, ele liga na tomada, e aí pelo menos à noite o carro fica desligado. Então, imagine, esse cliente, rapaz, ele carregava o carro no sábado à tarde, meio-dia, e o carro ficava ligado sábado a tarde toda, domingo o dia todo, para o motorista viajar de madrugada. Então, botou com 300 mil, a gente estava fazendo. E aí a gente começou a mudar isso, né? Botar interclima, botar termoquinho independente, tudo para você ter um consumo menor de combustível. Muito bom. E aí, com isso, o amador reage ao trânsito, o campeão antecipa a jogada, né? Porque o amador, você vive reagindo ao trânsito. Ah, fechou ali, eu tive que frear, tive que sair. Ah, bateram em mim. E o campeão não, antecipa a jogada. Ele antecipa até a cobrança do gestor. Quando o motorista é ligado em média, ele não precisa do gestor cobrar a média. Ele já sabe, ele tem no caderninho, como você fala, no papelzinho de pão, ele já vai anotando ali, falando, não, minha média aqui, ó, melhorou, ó, vê esse carro aí que minha média piorou. Esse é o motorista campeão. Ele não espera ninguém cobrar, ele calcula a própria média. E aí, quando ele vê que a média não tá saindo de jeito nenhum, ele chama o gestor e fala, cara, tem coisa mecânica aqui, tá faltando... Exatamente. Né? Show. E aí, esse cara é que o gestor tem que tratar o cara bem, aí a gente tem que criar plano de bonificação, mostrar... Eu vejo alguns gestores falando assim, nós temos dificuldade em determinar valores para premiar motorista. Faça a conta como é que está a sua equipe e mostra para lá, olha, você vai me dar aqui 5 mil, mas eu vou te entregar 15 de economia. Faça a conta de pneu, faça a conta de manutenção, faça a conta de a porcentagem que você não tem, às vezes você pega realmente gestor proprietário, às vezes com a cabeça mais fechada, mas você vai mostrando para ele, olha, você vai me dar 5 mil aqui, eu vou te retornar 15. Então, isso não vai sair do seu bolso, vai sair da nossa economia. Com certeza termina aprovando. Basta você ir com dados, mostrar que você termina conseguindo fazer esse projeto. Perfeito, concordo plenamente. Bom, vamos seguir. Vamos agora para o posicionamento, né? Já que é o jogo, então vamos para cada posição aí, ó. Agora sim, hein? E a gente vai começar como? Vai começar pelo goleiro, é a base, né? Tá. É a base, porque antes de você atacar, você tem que estar com a defesa boa. E não adianta você estar lá fazendo um gol e no contra-ataque tomando um gol. Não vai ser um por um, troca de um por um. Então, você tem que estar com essa base boa, a defesa boa, para começar você fazer gol lá na frente. Planejamento de viagem. Esse aí, eu acho que eu botei como goleiro aí, como 11, que é o planejamento de viagem. Às vezes envolve o gestor, é questão de rota, é questão de parada do motorista, procura saber, o motorista tem que dormir em tal posto, será que aquele posto ali eu consigo um abastecimento melhor? Tem postos hoje que está cobrando estacionamento, cobrando o banho do motorista. Será que eu falo assim, meu irmãozinho, eu tenho 10 carros passando por essa rota aí, e eu sei que você cobra aí X para estacionar o carro para dormir, X do motorista, e se eu começar a levar esses carros para abastecer aí? Depende do posicionamento da rota, se não tiver na posição legal lá de abastecimento, negocia com esse posto, planeja a viagem. Às vezes, porque assim, se você deixar na mão do motorista, hoje já tem vários roteadores aí de rota e tudo, né? Automático, você bota lá os destinos, já vão fazendo, mas às vezes você não tem aí uma frota pequena, você pode traçar no papel mesmo, no mapinha ali, motorista, você vai para o cliente 1, cliente 2, cliente 3, porque às vezes eu vejo um motorista, cara, chega na cidade e ele começa a fazer um zigue-zague, e vai e volta, e fica parado no meio do trânsito, travado porque ele tem que entregar o cliente lá, porque a área comercial, eu tenho um cliente mesmo que a área comercial intervém demais na logística, porque ele vende para Júlio, ele vende para Carlos está no norte e Júlio está no sul dentro da cidade, uma cidade grande. Mas Júlio compra bem e quer que me entregue no primeiro horário, aí vai para lá. Aí Carlos vai entregar no segundo horário, aí eu atravesso a cidade todinha para entregar lá para o cliente B, que é o cliente Carlos, sendo que nesse meio aqui tinha vários clientes.
E aí ele É, fica fazendo um zigue-zague, um zigue-zague. é. Então, o planejamento de viagem é importantíssimo. E hoje não justifica mais, né, cara? Ó, as próprias empresas de rastreador, ou vou falar pelo Contalifrit, cara, tem um roteirizador aqui, cara. Você põe todos os endereços lá, ele já vai te dar a melhor rota para você. E assim, lembrando, né, o Carlos, cada quilômetro que você roda desnecessário, não é só o combustível, né, cara? É uma chance de acidente, é uma manutenção que vai desgastando, é uma multa, né? Cara, tá se expondo desnecessariamente, né, cara? É o motorista que fica mais cansado e aí por diante. Essa questão de desgaste, Júlio, tava com um cliente, a gente estava buscando postos aqui mais na cidade de Conquista, mais barato, em Tá. relação ao diesel, com esse aumento de diesel. E aí o pessoal da logística lá achou um posto lá que fica aqui a mais ou menos 10 quilômetros do centro. Aí esse posto aqui, poxa, é um posto que a gente conseguiu o melhor preço. Eu fui fazer conta. O carro ir, deslocar 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar, passava em frente a um posto da PRF, Tá. pegava uma 116, um trânsito pesado, e aí quando eu fui fazer conta para ele, eu falei assim, a economia que vocês estão dando aqui, vocês não estão dando economia. Vocês estão conseguindo lá 10 centavos, 15 centavos mais barato no litro, mas o custo do caminhão deslocar, aí eu fiz o custo com pneu, eu fiz o custo com manutenção, eu fiz o custo do motorista deslocar, o risco de acidente. Então não Perfeito. compensava. O que a gente determinou? Não, os carros que vierem chegando em rota, que passarem e vierem na direção desse posto, passa lá obrigatoriamente, abastece e vem embora. Os outros da cidade aqui abastecem no posto tal. Então, tudo Top. isso é o que? Planejamento de viagem. Top. Né? Né? É E planejamento. aí, saindo do goleiro. Pronto, aí vamos para defesa. A gente tem que estar aí. Você viu que eu fui na retranca aí, quatro Tá. zagueiros aí para dar realmente uma base boa. Distância de Boa. segmento, dirija com previsibilidade, frenagem planejada e uso dos freios auxiliares. Esses três, 1, 2 e 3, o do meio aí, o 2, é o quê? É dirigir com previsibilidade. Você não vai. Distância de segmento. Só vai manter a distância de segmento se você tiver essa condição, essa percepção de dirigir com previsibilidade. Ou seja, Boa. eu estou prevendo que o trânsito vai fechar lá, vai travar lá na frente, eu já mantenho minha distância. Aí os motoristas de caminhão sempre falam assim, bicho, mas tem uns pé de breque são os automóveis, os motoristas de automóveis, né? Encaixa no meio. Eu falei, cara, o que está sob o seu controle? Às vezes a gente tem que se preocupar, às vezes, né, eu falo que sempre a gente tem que se preocupar em mudar, em melhorar o que tá sob nosso controle. O que está sob meu controle? Se ele entrou ali e se encaixou, então vai fazer uma ultrapassagem às vezes perigosa, não deu, entrou, você tem que afastar mais. Não adianta você encostar. Então, o cara entrou na sua frente, você vai dar uma segurada mais para você manter essa distância de segmento. O dirigir com previsibilidade é isso. Frenagem planejada, você só vai conseguir também se você tiver antenado no trânsito. Tem um semáforo ali na frente, tem um sinal, ou tem uma bifurcação, um trevo, eu preciso estar segurando, porque às vezes você não precisa nem usar o freio de serviço, o próprio freio, os freios auxiliares, você consegue até diminuir a velocidade, você tirou o pé, você usa o freio motor. Hoje existem vários tipos de freios auxiliares que os caminhões têm. Então você tirou o pé, hoje praticamente quase que você não usa o freio de serviço. E quando tira o pé, mesmo o veículo andando, quando tira o pé, o consumo é zero, não é isso? Consumo zero. É o que naquela hora você tocou em Banguela, e a gente vem daquela velha tradição lá, mas muito antiga, do carro mecânico. Né? Eu aprendi a dirigir, eu sempre falo isso no treinamento, que eu aprendi a dirigir em Fusca, em Jeep e Brasília, que você desligava tudo. Carburador. E ir embora. Hoje o carro eletrônico, quando você tira o pé, ele corta. É ao contrário de se você botasse ele num ponto morto. Quando você bota em ponto morto, ou seja, na banguela, o que o carro vai fazer? Ele vai mandar o mínimo de combustível para manter o carro funcionando. É marcha Então, lenta, né?
Da marcha para manter o carro na marcha lenta. E quando Isso. você deixa o carro engrenado e tira o pé, o sistema lá fala, ó, ele não quer velocidade, deixa eu cortar, corta zero combustível. Isso não é conversa de palestrante, é engenharia que mostra que é assim. Aham. Qualquer carro eletrônico, você tirou o pé, ele vai economizar combustível. Que você está economizando tanto combustível e tanto com a parte de frenagem, de pneu, de Sem tudo. dúvida. Se você deixar para frear em cima, você vai estar usando a parte da parte do sistema de freio. Então, isso aí, você com essa defesa aí, 1, 2, 3, 4 aí, ó, você trava a questão de risco de acidente, de previsibilidade, de consumo de combustível, e nós vamos agora para um meio de campo lá, ó. Agora começa a ser o filézão. Fez a base. Pronto, fez a base ali, limite de velocidade, claro, assim, o limite de velocidade tem que ter muito critério em relação a isso, por quê? Então se eu andar com carro a 80 e eu andar com carro a 70, o 70 vai economizar menos combustível? Nem sempre. Eu tenho clientes que baixou para 70 e começou a consumir mais combustível. Por que Ah, é? isso? Porque na hora da descida, na hora de pegar o embalo, o motorista ele tem que descer freando, para não passar de 70. Entendi. Entendeu? Então, assim, a velocidade, nem sempre você andar com baixa velocidade vai diminuir o consumo. Claro que Ele deixou de aproveitar a descida. as descidas. Claro que se você falar assim, não, mas eu vou sair de 80 e vou andar 90, 95, o consumo vai aumentar. Acelerando, você vai aumentar, tá? Inclusive, né, a física, da fórmula de calcular a velocidade, acima de 86 km, ela triplica, acho que vai ao cubo o cálculo da velocidade. Então, o motorista, a velocidade, qual é a velocidade de pista? 80. O máximo 86 ali, que é o limite, ele vai, mais do que isso, aí sim ele vai aumentar consumo, se ele estiver acelerando. Por exemplo, tem telemetrias hoje que eu tenho um cliente mesmo que o que ele faz? Ele premia os motoristas, só que a telemetria dele lá consegue pontuar se o caminhão estava na 90, se o motorista estava acelerando ou não. Então Top. ele dá uma certa franquia para o motorista, fala assim, ó, se você tiver, a velocidade é 85 lá, mas pode chegar aos 90? Pode, se você não estiver acelerando. Se Top. estiver acelerando, ele penaliza na hora, né? Porque o acelerando a 90, porque assim, infelizmente, se você limita a velocidade do veículo a 90, o motorista ele vai querer andar a 90, acelerando e na descida a 90. E na subida também. Na subida, se puder, ele sobe qualquer serra a 90, né? Então Aham. tem isso. Quando limita a velocidade permitida a 80, então assim, o motorista ele desce, claro, respeitando sempre o limite de velocidade, a condição é que você falou ali. Eu posso descer a 80, um carro que eu estou com excesso de peso, estou carregado, não posso. Se eu tiver com o carro vazio, é mais fácil, o poder de parada de frenagem é bem menor. Então, assim, cada situação, eu sempre falo assim, ó, as placas de velocidade estão lá numa forma genérica. Então, se estiver Sim. chovendo, à noite, se meu carro está carregado, com excesso de peso, se eu já sei que tem uma roda ali que eu tive que isolar aqui, que é um procedimento errado, mas eu tive que isolar ali, como eu vejo gente motorista, eu isolei a roda, então eu tenho que andar com a máxima atenção, tá? Então esse limite de velocidade a gente chama para isso. Tem influência sim, mas você acelerou, quer andar mais, é automático. Você acelerou, o que você está fazendo? Você está mandando combustível mais para o sistema de injeção para gastar mais. Perfeito. O 6 lá, aceleração gentil, é essa aceleração que a gente fala de você não precisa esgoelar o motor para poder arrancar o carro, você pode sair, principalmente os caminhões hoje, eles têm um torque mais baixo, porque assim, sempre vem os vícios do motorista, os costumes, sempre vem de uma geração anterior. Então, o que acontecia? O carro mecânico, você tinha que dar um giro maior para colocar marcha, e sempre trocava a marcha lá em cima. Hoje, os caminhões, em busca do consumo, em busca da emissão, principalmente os caminhões Euro 6, da emissão de gases cada vez menor, Uhum.
a engenharia tem trabalhado para o carro funcionar num torque bem menor. Então não preciso mais esgoelar o carro lá em cima, não chegar quase no vermelho, Para para trocar a sair. marcha. O torque é na faixa verde ali, ó. É na faixa verde que você vai conseguir um torque melhor do carro. Antes o cara dava até uma aceleradinha assim, né, antes de trocar a marcha, né? Porque na hora que tu pisa na embreagem, ele vai cair um pouquinho, então dava aquela compensada, né? Exatamente. Hoje não precisa mais isso, né? Você no carro, o torque é mais baixo. Vamos Show. lá no menos tempo motor ocioso, a gente falou na estante sobre o que causa esse motor ocioso aí. Outro, é onde vai o gargalo, é o vazamento principal aí do combustível, nessa faixa de motor ocioso. Queria dar uma dica aqui pra galera. Até ontem mesmo estava conversando, entrevistando um gestor, e eu comentei sobre isso. Muitas vezes o gestor vê lá na telemetria, né? E aí vê lá 50 horas, né? Motor ocioso lá. Só que o cara tem dificuldade de transformar isso, porque é legal você levar dinheiro, né? Levar números para a diretoria, né? Porque se você trouxe de 50 horas para 10, pô, mérito seu, um trabalho de gestão, mas quanto que você gerou de economia? Isso que é legal, né? E aí, cara, a gente tem um cliente aqui, cara, que até fiz uma live com ele acho que faz mais de um ano já. Meu, ele teve a manha, ele chegou no posto, ele zerou o combustível, ele botou um galãozinho, ligou um galãozinho de 1 litro e deixou o caminhão ligado. Aí deu lá, sei lá, 20 minutos, vai. Aí ele falou, pô, se 20 minutos consome 1 litro, então 1 hora consome 3 litros. Aí voltou para a planilha e calculou. Então ele chegou para a diretoria e falou, cara, a gente economizou aqui em 3 meses 63 mil reais. Eu lembro desse número. Chegou lá, pá. Eu acho que é legal o cara conseguir tangibilizar, né, trazer em números, né, o trabalho que o gestor faz, né? Ô, Júlio, e essa questão do motor ocioso aí, você pode botar como regra aí, até 300 cavalos, um motor, por exemplo, vamos trabalhar com um motor de 150 cavalos aí, uns 160, que são os caminhõezinhos 3 quartos aí, que a gente chama de 3 quartos, 160 cavalos, 180. 2 eixos. Isso, 2 eixos. Até um carro aí com um motor com 200 cavalos, você pode botar na faixa aí de 2 litros de diesel por hora ligado, em marcha lenta. Top. Certo? Aí você uma vai regra partir de bolsa, que é uma referência. Isso, mas assim, o cálculo não é um cálculo preciso, que é o cálculo preciso só a cada carro, certo? Porque, por exemplo, um carro que consome mais, ele vai... Mas de média, isso aí, tá? Um caminhão que... Isso eu tenho colhido esses dados até de engenharia de montadora, tá? Legal. Carro de 200 até 300 cavalos, 2 litros, de 2 litros a 2 litros e meio. Então, os caminhões trucados aí, a partir de 200 cavalos, que geralmente é 250 cavalos até 320 cavalos, é nessa faixa de 2 a 2 litros e meio de diesel. Essa conta você pode fazer tranquilo. A partir daí, de 350, 400 são os cavalos de carreta, no caso, os tratores, no caso. 4 litros, 4,5, tem carros aos 520 cavalos de potência, até 5 litros por hora, carro funcionando. Caraca. Então você faz uma conta aí de 50 horas, você coloca ali, eu abaixei, consegui abaixar aí o tempo ocioso em 30 horas por mês em cada carro. Foi a conta que eu te falei aqui no início, que eu fiz a conta para o cliente nas 100 carretas dele de 1 hora a menos, é 1 milhão, meu irmão, no final do ano. Putz, é muito dinheiro. É muito dinheiro considerando que é literalmente um desperdício, né? Porque isso não vai melhorar a condução né? Não vai mudar nada. Nada. E às vezes, Júlia, é o vício o seguinte de parar num posto e ali ficar 10 minutos ligado. Às vezes eu pego o motorista saindo do portão da empresa, aí ele esquece, eu brinco, sempre faço uma analogia, eu falo assim, o cara esquece o clips para prender a nota fiscal. Aí ele desce e vai lá na portaria e fala assim, me arruma uma borrachinha aí, um clipe para prender a nota fiscal aí, e o carro ficou ligado lá.
Ele achou que era rápido, mas quando chegou na portaria, o cara falou assim, rapaz, o clipe acabou de acabar, deixa eu ali pegar um clipe. E aí, Nossa. quando você vai ver, ele ficou 20 minutos parado. Pô. E aí é que vai, 20 minutos, 10 minutos, quando ele chega no final do dia, ele tá com 1 hora. Não, e aí assim, ó, vou até te fazer uma pergunta, né? Que acontece aqui, eu moro em prédio, né? Então, volta e meia eu vejo aqui aquelas vans do Mercado Livre, o rapaz ele deixa o veículo ligado porque ele acha que ele vai, às vezes é rápido, mas às vezes é o que você falou, enrosca. Aí ele sai rapidão com um saco aqui cheio de encomenda para jogar aqui na portaria do prédio. E só que às vezes o cara tá no telefone lá, o porteiro. Então ele fala assim: espera aí, né? Só que o veículo tá lá ligado. E aí uma vez, tava até saindo para correr aqui, final do dia, cara, até perguntei pro cara, até pra eu entender, né? Aproveitar, né? Falei assim, cara, só curiosidade, né? Por que vocês não desligam, né? O que eu vejo sempre parar aqui, né? Ele falou, não, porque daí vai forçar Motor de o partida. motor de partida. E aí? Eu Cara, faço essa conta o seguinte, vem de outra. Lembra que eu falei que as manias, os vícios, vem de gerações anteriores? lembro, O carro, isso. antigamente, o carro motor mecânico, quando você ligava a chave ali que dava na partida, ele não sabia se estava frio, ele não sabia se estava quente, ele não sabia que pressão atmosférica que ele estava, ou ele estava no nível do mar, ou aqui igual Conquista, aqui Vitória da Conquista é 1.000 metros de altitude. Então, o carro batia na chave, o carro demorava de pegar. Então, quando ele fazia isso constantemente, terminava o quê? A bateria arriando. E aí foi botando na cabeça, falou, não, então não vou desligar o caminhão, não vou desligar o carro, porque senão eu fico sem partida. Só que o carro Exato. eletrônico hoje eu falo de quando os caminhões, na linha de caminhão que foi depois, o carro eletrônico hoje, quando você energiza a chave, que o aconselhável é você primeiro energizar, ligar no primeiro estágio, ele faz a Hum, leitura de todos os sensores, todos os atuadores, para depois você dar uma partida. Naquela leitura, ele já pegou a temperatura do ambiente, ele pegou a temperatura atmosférica, para ele, a unidade, mandar a quantidade de combustível para aquela situação. Então, o perfeito. veículo demora muito. O que antigamente dava 2, 3, 4 giros para pegar, hoje dá 1 ou dá 2 no máximo, o carro já pegou. Então, não tem necessidade de deixar o carro ligado. A não ser o seguinte, eu falo para o motorista, a não ser que seu carro esteja com um problema mecânico, de funcionamento, a Ah, bateria sim. está segurando, aí é outra situação. Ah, não, mas aí é Mas cara tem que regularizar o seu. Aí piorou, né? exatamente. Mas aí eu faço a conta também, quando o motorista vem com esse argumento, eu falo, vem cá, quanto é que. Vamos fazer a conta então? Quanto tempo faz você ligando e desligando o motor de partida vai dar problema? Aí vamos botar 6 meses. Vamos calcular o tempo que você ficou em motor Boa. ocioso nesses 6 meses. O Júlio, dá para comprar uns 10 motores de partida, meu irmão. Perfeito. Não, Ah, não assim, conta. cara, eu tenho 49 anos, né? Com 18 anos eu já trabalhei desde 14, 18 anos eu comprei um Golzinho muito usado, todo enferrujado, podre, e dava problema em tudo que você falar. Eu fiz um curso de mecânica por causa desse carro. E era carburador, né? Aquele motor AP lá da Volks lá. Uhum. Cara, o motor de partida era enorme, eu lembro. Se você Isso. pegar hoje o motor de partida de um carro turbinado, é um negocinho assim, ó, e quase não faz barulho. E a prova que isso já deixou de ser um problema há muito tempo, da partida no veículo, é que existem os carros hoje que é start-stop. Você, Isso. né? Você tira o pé do acelerador, ele desliga no semáforo. Pô, se fosse assim, então, ó, o cara desliga, a fábrica desliga o motor no semáforo. Uhum. Imagina numa entrega. Eu vou aproveitar esse gancho aí que você falou do Gol. Eu vou falar do vício do motorista. Hoje já caiu um pouco, mas aquele vício que o motorista fazia o quê? Acelerava, quando ele parar o carro, dava aquele acelerava, e aí desligava. Isso aí acaba Lembro. com turbina, né? Acaba com turbina. E aí, quando eu comecei a fazer palestra e treinamento, eu falei, pô, de onde é que vem esse vício? E comecei a ir atrás dessa história. O que acontecia? Lembra do seu golzinho lá do carburador, que tinha a boiazinha lá e tal, a reserva de combustível?
Essa Sei. história de acelerar antes de desligar o carro vem daí. Quando você acelerava o carro antes, ele enchia aquele reservatóriozinho lá. Na hora Tá, que você desligava o carro de imediato, ele não consumia a gasolina que estava lá. tá. E isso provocava o quê? Na próxima vez que você fosse dar partida, ele pegava mais rápido. Então, os Ah, usuários foram habituando a isso, que o carro apertava o pé, dava um giro de rotação maior, e aí na hora de pegar ficava mais fácil. E aí foi passando, meu irmão, de geração para geração, e até hoje eu ainda pego motoristas mais viciados ainda. Você acelerou para quê? Ah, é vício. Vamos cortar isso aí que você acaba com turbina. E ali, cara, a turbina, quando você pega um caminhão, por exemplo, que você faz isso e desliga, o rotor da turbina ele vai a mais de 100 mil giros ali, 150 mil giros, aquele rotorzinho da turbina, e você desligou, você cortou a lubrificação. Então ele vem desse giro até zero, sem lubrificação nenhuma. E aí é nossa. que acontece. Você faz isso rotineiramente, todo dia, sua turbina dura um terço de vida em relação a esse desgaste por falta de lubrificação. Top. Que Vamos explicação lá. top. Agora no gol, né? O atacante, né? Vamos fazer Cara, gol igual no Brasil, né, bicho? cara, só para a gente fechar esse assunto aí de antigamente de hábito. É. A gente tem o aplicativo do motorista, né? O Conta Driver. E por diversas vezes, cara, você vê o motorista fazendo o checklist antes de sair com o carro. Né, ele preenche ali no celular e tal. Só que ele já deixa o carro ligado. Porque, cara, eu vou fazer uma viagem, já vai esquentando o motor. Hoje não faz mais sentido isso, né? Porque só tá gastando combustível lá. Ô, Júlio, eu falo assim o seguinte: aqui em Vitória da Conquista, nós temos uma serra aqui, chamada Serra do Massal. É uma serra grande. A Tá. única justificativa de você funcionar um caminhão e deixar pelo menos ali 2 minutos funcionando para aquecer é quando você está no pé de uma serra, vocês têm aí São Paulo, né, descendo para Santos, né? Você está lá embaixo, como você está em Santos, subindo para São Paulo, não é isso? É a Serra da Imigrantes, É Anchieta. migrante. Por exemplo, você está lá embaixo, vai subir. E você dormiu lá num posto, vai Tá. funcionar o carro e aí você vai pegar a subida. Numa situação dessa, eu aconselho realmente você ligar o carro, aquecer de 1 a 2 minutos ali, porque depois você vai pegar um longo trecho subindo. Boa. Mas você está dentro do pátio da sua empresa, dentro do pátio, no centro. Vai Você vai passar pela funcionar o cidade. carro, você vai atravessar a cidade todinha, você vai atravessar, passar, até você chegar na rodovia, para você pegar a velocidade de rota mesmo, o carro já esquentou. Então, o que acontece? Aí vem a evolução do óleo lubrificante, vem toda a evolução da parte mecânica do motor, que antigamente o que? Você pegava um óleo, o óleo escorria todo, e ele não deixa. Hoje não, você funciona um carro, você não pode funcionar o carro e já esgoelar o motor. Você deve funcionar o carro, deixa ele funcionando em marcha lenta ali, só enquanto você confere ali pressão de ar, pressão de óleo, pressão de balão de ar, acabou. Já pode sair, vai embora, meu irmão. Olhou o checklist, bater, olhar pneu, olhar se um carro tem vazamento, se tem alguma coisa, você tem que fazer com o carro desligado, não precisa ligar, não precisa Perfeito. aquecer o carro, entendeu? A mesma situação que eu falo quando você chega de viagem. Você chega de viagem, está subindo, novamente o exemplo da serra. Você está subindo a serra e logo aqui em cima da serra você tem um lugar para parar, um posto. Na hora que você parar, eu aconselho realmente você parar, não desligar o carro, deixar ali pelo menos 1 minuto para a temperatura do motor abaixar e aí você desligar. Mas você está chegando de viagem, a sua empresa tem que atravessar vários quarteirões, até você chegar lá, o motor já voltou para a sua temperatura de trabalho, chegou lá, parou, pode desligar sem problema algum. Não tem mais essa exigência de lidar, vou deixar o carro. Ah, mas o balão tá esvaziando. Meu irmão, corrija, passe para o seu gestor que o carro está com problema de balão esvaziando, tem que encher o balão de manhã, porque senão você vai ficar aí 10 minutos para encher balão e o combustível está indo embora. Muito bom. Mais uma aula aí, galera. Então é o seguinte, a gente vai pro último bloco aqui, que é o ataque, a parte que, né,
top. Quem tiver contribuição, dúvida, coloca nos comentários aqui do YouTube, não coloca no chat dessa vez, tá? Coloca nos comentários aqui do YouTube, que aí a gente chama o Carlos para ajudar a gente a responder. Fechou? Então é isso, Carlos. Então, vamos lá, ataque agora. Vamos lá, RPM na faixa verde. RPM na faixa verde é onde o motor tem melhor performance. É na faixa verde do conta-giro, o motorista de caminhão sabe aí, a faixa verde ali é onde ele tem o melhor torque. Depois da faixa verde ele tem potência. Ele vai usar essa faixa verde essa faixa da potência onde? No ultrapassagem, que ele sai para ultrapassar, ele tem que dar mais potência para sair dessa zona. Eu falo que a ultrapassagem é uma zona, você sai da zona de conforto, que você vai aqui atrás, você sai dessa zona e você tem que voltar o mais rápido para a sua zona de conforto, que é a sua mão. Então, boa, na hora que eu estou ultrapassando, eu não posso pensar em economia. Eu tenho que pensar em economia antes e depois da ultrapassagem. Na hora da ultrapassagem, eu tenho que sair da potência para eu sair logo dessa zona de desconforto, vamos dizer assim, e voltar. Então, potência é só para isso. Se eu estiver andando numa velocidade que o meu carro vou estar sempre na faixa de potência, é um carro gastador, é um carro que eu vou ter sempre um consumo maior. Tá? E mais um item que o cara tem que estar concentrado ali, presente, porque senão ele não consegue manter isso, né? Ele vai se distrair, vai sair da faixa verde. Então a faixa verde, assim, dentro da faixa verde tem a gente chama de ponto extra econômico. O que é o ponto extra econômico? É onde você pega uma curva, um gráfico de aceleração, potência e torque, é onde elas cruzam no ponto onde você vai ter melhor torque do motor com melhor economia. Esse é o ponto extra econômico. Onde melhor isso? É o melhor ponto. Eu vou conseguir conduzir no caminhão, eu vou conseguir andar o tempo todo nesse ponto extra econômico? Não. Nas arrancadas eu vou sair desse ponto extra econômico, nas ultrapassagens eu vou sair desse ponto extra econômico, mas estou subindo uma serra, eu vou procurar esse ponto extra econômico, porque senão às vezes eu saía com o motorista para testar caminhão, porque eu trabalhava na concessionária, e os motoristas ficavam subindo uma serra aqui, esguela o motor, bota uma marcha, anda 50 metros, o motor, a serra é muito íngreme, aí o motor pede marcha, ele volta uma, e fica nesse sobe uma, desce uma, sobe uma, desce uma, sobe uma, desce uma, só gastando embreagem, sistema de embreagem, a caixa de marcha, todo o sincronismo ali de engrenagem engatando e desengatando, e combustível. Então ele vai procurar o quê? O ponto extra econômico do conta-giro, vai manter ali e vai subir, e isso só não é só em serra, não. Velocidade, manteve ali a velocidade, a marcha mais leve possível, mantendo, quanto mais tempo ele andar no ponto extra econômico, mais econômico ele vai estar. Melhor a média. Pronto. E aí vem a pergunta o seguinte, Carlos, mas como é que eu calculo meu ponto extra econômico? Vou fazer vou dar uma receita aqui, prática, né? Não é técnica, mas é prática. Você pega a sua faixa lá, a faixa verde do conta-giro, e o seu ponto extra econômico vai ser um pouquinho abaixo do meio. Perfeito. Já ouvi falar isso aí. Pronto, isso é meu ponto extra econômico. Porque aí, quando eu falo isso, vai ter carros que não tem a rotação certa, porque tem um carro que o ponto extra econômico dele é 900 RPM, tem caminhões que é com 1.100, tem caminhões que é com 1.200, tem caminhões que é com 900. Então, mas a faixa verde é correta. Então, você vai buscar no meio, um risquinho abaixo do meio da faixa verde, é seu ponto extra econômico. O que eu tenho feito com alguns clientes meus? Eu tenho botado fixado um adesivozinho pequenininho lá naquele ponto extra econômico do conta-giro. Isso faz com que o motorista procure sempre colocar o ponteiro do conta-giro naquele ponto. E aí eu pergunto, vem cá, qual é seu ponta-giro? Está sinalizado? Tá aqui, ó. Tá lá sinalizado no conta-giro. E isso é um dos motivos que ele vai conseguir manter um consumo de combustível, uma média, melhorar a média do combustível. Muito bom. Dica de ouro, hein? O 10 aí,
aproveitar a inércia de gravidade. A inércia de gravidade, a gente falou, aproveitar os embalos, não é só soltar o veículo para exceder a velocidade, na chegada de um quebra-mola, na chegada de um redutor de velocidade, na chegada de um semáforo, num trânsito que está parando lá na frente, ele aproveita essa inércia, em vez de estar freando, ele já tirou o pé lá na frente, e para ele chegar já desacelerando, ele consegue menos combustível. Só que para isso ele tem que ter lá o quê? O uso, ó, que ele volta lá no 4, lá, o uso dos freios auxiliares. Então ele aqui no 10, ele aplica essa, vamos dizer assim, que é volta para a nossa analogia do campo, é um passe que ele recebeu lá do 4, lá, ó, que o 10 aqui está aproveitando, a bola que ele recebeu aqui, que ele já vai jogar na frente. Então tudo isso faz parte da condução econômica. Carlos, tira uma dúvida aqui, ó. Isso aí é uma dúvida, depois que a gente explica, parece óbvio, mas muita gente se equivoca quando fala assim de inércia. Minha formação é engenharia, então eu nunca tive essa interpretação errada, mas eu percebi ao longo dos anos, conversando com os gestores, até mesmo com o motorista, muitas pessoas acham que tem que vencer a inércia. É quando o veículo está parado, e aí tem uma força maior ali, porque é para tu quebrar a inércia, né? E o veículo começar a andar. Mas, se o veículo está a 40 por hora e eu tenho que voltar para 100, é inércia, eu tô quebrando a inércia. Uhum. Então, é isso, né? Então, assim, a inércia não é só quando tá parado para frente, é qualquer variação de velocidade que você tem que aumentar, não importa onde você esteja, nem para onde você vai, toda vez que você vai aumentar, você está quebrando a inércia. Exato. Exatamente. Então, quando a gente fala aproveitar a inércia, é a questão do você tá, eu tô a 50 por hora, eu quero ir a 70, eu não posso sair acelerar para poder quebrar isso de imediato. Eu tenho que sair na marra, exatamente. Acelerar suavemente para esse limite, essa velocidade ir ganhando de acordo com o peso do carro. Principalmente se eu tiver, por exemplo, numa descida, eu venho de viagem aqui de Jequié, de vez em quando eu trago lá um setor de direção de um cliente meu aqui para arrumar em Conquista. E o setor de direção, ele pesa, mas pesa bastante. Então eu sinto que quando eu trago essa peça, esse setor de direção, e boto no bagageiro do meu carro, o carro, na hora que eu pego qualquer declivezinho, o carro embala mais. Então o que acontece? Esse carro, quando eu venho para subir, eu sinto que ele gasta um pouquinho a mais, mas na hora da descida, qualquer embalozinho, ele ganha embalo. Por quê? Porque ele está mais pesado. Mais pesado. Então é a mesma coisa do caminhão. Eu tenho que quebrar essa inércia, então eu tenho que ter essa habilidade na hora de ganhar velocidade, mas também na hora de ganhar velocidade sem acelerar. A inércia eu quebro acelerando, mas também eu posso quebrar essa inércia ele descendo também, no embalo, que é o caso da gente aproveitar a gravidade. Tu não pode desperdiçar a ajuda de uma descida. Exatamente. Né? Claro que aí eu sempre observo, claro que sempre respeitando a velocidade da pista, condição da pista, limite de velocidade da empresa e tudo. Porque a gente quando fala em combustível, fala assim, quando a gente fala em economia de combustível, mas a priori vem segurança. Claro. Porque eu não posso falar assim, faz o seguinte, um carro desligado, ele gasta menos do que o carro ligado? Claro que gasta. O carro desligado, sem motor ligado, ele não vai gastar nada. Então, você vai descer uma serra com um caminhão desligado? Você não vai. Então, segurança tem que vir sempre em primeiro lugar. Sem dúvida. Igual... Tem outra conversa, né? É igual na ultrapassagem, né? Pô, ali não é o momento de tu ficar buscando, como você falou, a parte econômica. Sai fora logo, né, cara? Show. Ô, Isa, vamos passar para uma tela além dessa aí, 2 telas aí, na linha de zaga. Isso aí, ó. Essa aí é a parte da distância de segmento, né? A distância de segmento, e alguns motoristas, quando eu estou no treinamento, Júlio, perguntam, vem cá, mas que distância é essa? São 40 metros, 30 metros, 100 metros? Não tem, você não pode determinar uma distância em metros. Você tem que determinar uma distância em tempo.
Por quê? Porque depende da velocidade que você tiver. Tá. Quando eu pergunto para os motoristas, vem cá, você a, a 80 km por hora, quantos segundos seu carro está percorrendo? Ninguém acerta. Então, é essa conta que você tem que fazer. A 80 por hora, eu estou a 22 metros por segundo. A 100, eu estou 28 metros por segundo. 28 ponto alguma coisa por segundo. Então, um segundo, um segundo é enquanto ele olha para o painel e volta, já foi um segundo a 100 por hora. Então, essa distância dessa zona aí, zona de controle, que a gente fala sobre zona de controle, é justamente isso, é a distância de que ele tem que manter do carro à sua frente. E vai depender da velocidade. Se eu tiver a 80, vai ser uma, se eu tiver a 100, vai ser outra, se eu tiver a 120, vai ser outra. Então, por isso que eu tenho que estar sempre antenado em relação a essa distância de segmento. E o ideal é tá quanto tempo do veículo da frente? 1 segundo, 2? Ô Júlio, é o seguinte, para isso são 3 categorias. Para automóveis, a gente fala em relação a gente manda contar um exemplo que a gente dá, ó, você conta 51, 52. Se você passou pelo ponto, você está na distância de segmento adequada. Isso para automóveis. Para caminhão, você tem que ir até 54. 51, 52, 53, 54. Passou por aquele ponto fixo, deixa eu voltar um pouquinho que eu não expliquei. Como é que você sabe se você está na direção defensiva? Pega seu carro à sua frente, você pega uma cabeceira de ponte, qualquer ponto fixo, uma árvore, uma placa de trânsito, aquele carro à sua frente passou por aquela placa, por aquele ponto fixo, você vai contar 51, 52, 53, 54. Passei por esse ponto fixo, eu estou dirigindo na direção, na distância de segmento adequada. Se passou daí para mais, ok. Se tu passou a 53, ferrou. Você passou a 53, você está com a distância que você não, se você não tiver muita atenção, você pode não conseguir parar. Tá. Por quê? Porque se você tiver a 100 por hora, você precisa de um segundo, você já andou 28 metros. Então, 54 são 4 segundos, você vai mandar mais ou menos 100 metros, 100 vai dar mais de 100 metros um pouco, é justamente essa distância que seu carro, se tiver numa condição boa, não tiver chovendo, seu carro não tiver isso pesado, seu caminhão, você vai conseguir parar nessa distância de segmento. Tá? Show. Carretas, aí vai até 56. Sempre observando que esse tempo são para pista asfaltada, com pavimento bom, sem chuva. Sem né? chuva. Sem chuva. Se você vai de noite, porque de noite, o que eu falo de noite? Porque de noite, o carro à sua frente passou, mas pode passar um animal na hora que esse carro passar. E sua visão não vai, você não vai ter essa visão. Então, Perfeito. Por isso que a gente fala de direção, de distância de segmento expandida. Se você vai à noite, chovendo ou em pista não asfaltada, cascalhada, que a frenagem do carro termina o carro derrapando, você tem que aumentar essa distância. Tá? Então, essa aí é essa dica que eu queria dar. Caraca, que aula, hein? Que aula. Gestores podem pegar essa live aqui e já encaminhar para os motoristas, né, cara? Muito bom. Vamos lá na próxima tela, Isa, por favor. Aí eu falo um pouco da frenagem, né? Da frenagem reativa e frenagem planejada. Antecipa o semáforo, né? E aí você vê a diferença. O azul verdinho aí, uma frenagem planejada, e ele vai diminuindo essa velocidade com pouco tempo, com algum tempo mais, mas você aciona o freio motor, você tem condições de avançar mais, mas para isso, para você praticar uma frenagem planejada, você tem que ter a distância de segmento. Se você não tiver, você vai estar freando o tempo todo, não tem jeito, você vai estar arrebentando o sistema todo. Uma coisa permite a outra, né? Se tu estiver muito próximo ali, tu não vai conseguir fazer essa frenagem planejada, entendi. Exatamente. Próxima, Isa, por favor. A parte do meio de campo aí, né, que é o limite de velocidade.
O quanto mais que você falou ali, quanto mais mantiver a velocidade média é importante, e para ter a velocidade média eu tenho que ter a previsibilidade, eu tenho que ter praticar essa previsibilidade. Por quê? Porque eu tenho que ver se lá na frente eu vou ter 4, 5 carretas já subindo chegando no aclive, segurando o trânsito. Para que eu vou? Às vezes, Júlia, eu até seguro uma ultrapassagem, estou atrás de uma carreta, eu como automóvel, atrás de uma carreta, eu sei que lá tem 5 carretas, não tem nenhuma carreta atrás de mim. Se eu passar essa carreta aqui e vou pegar aquela subida, vai ficar uma carreta atrás de mim, eu estou uma segurada. Para que eu vou ultrapassar se eu tenho 5 carretas na frente? Eu dou uma segurada. A mesma Isso. coisa, eu vou acelerar, gastar combustível para chegar lá na frente, pisar o pé no freio, ter que parar bruscamente atrás de outra carreta. Não, eu seguro e eu mantenho e procuro um ponto melhor de ultrapassagem lá na frente. Perfeito. Muitas vezes essa segurada faz com que você não precise nem reduzir muito a velocidade, né? Exato. E aí é o segredo. Quanto mais tempo eu mantiver a velocidade média, melhor resultado eu vou ter em relação à economia. Vamos para a próxima, Isa? Boa. Aí a parte do desgaste do motor ocioso, que queima mesmo o combustível, e além de queimar, e danifica toda a parte do motor. E motor não está barato para fazer, principalmente, Júlio, essas tecnologias do Euro 5, do Euro 6. Hoje você faz para fazer um motor, dependendo do caminhão, 90 mil, 100 mil. Então, a gente fez uma live aqui falando sobre o biodiesel no diesel, né? E, cara, esse foi o tema, porque com essas novas tecnologias, o prejuízo é grande, hein? E aí, Júlio, minha luta hoje com gestores e donos de empresa é mostrar isso. Por quê? O óleo lubrificante que você colocava no caminhão Euro 5, você não pode colocar no Euro 6. O diesel, você tem que estar tratando o diesel, porque o diesel realmente ele oxida. O Arla, o sistema de Arla, você tem que estar cuidando do Arla, porque um filtro DPF hoje de um caminhão, eu não estou falando nem de cavalo, nem de carretas, não, de caminhão, truco, trocado. Hoje um filtro DPF, só o filtro custa 50 mil reais. E esse filtro, ele vai ser o quê? Vai ser provocado, a vida útil dele depende exclusivamente da qualidade do combustível e da qualidade do Arla. Se colocar e o lubrificante também. Então, se você botar o óleo lubrificante errado, que às vezes chega para o gestor, e aí se ele chega para o gestor uma cotação de óleo lubrificante, ele vai ver lá um óleo de 500 reais o balde e outro de 1.300. E ele simplesmente manda isso para a área de compra, e a área de compra falou assim, não vou comprar esse de 1.500, de 1.200 de jeito nenhum, eu compro de 500. Resolve, é o mesmo óleo. É óleo? É óleo, é o mesmo óleo 15W40, só que o 15W40, o 10W30, o 5W30, nós estamos falando na parte de viscosidade. Em desempenho, é outra classificação, é a classificação AC, é a classificação API, é outra classificação. Então, coloca isso, meu irmão. E tem cliente meu já que fala assim, eu não vou comprar carro Euro 6, não, mas não é. É a falta de manutenção. Senhores gestores, vocês cuidem da manutenção, principalmente do carro. O carro Euro 5 já começou a dar o recado lá atrás, e o carro Euro 6 não aceita nada que não seja na especificação técnica. Tenha cuidado com óleo lubrificante, com óleo diesel que vocês abastecem às vezes. Eu consegui lá 20 centavos mais barato. Veja a qualidade, a procedência desse diesel. Veja a qualidade do Arla. Já tem neguinho adulterando Arla aí, botando água, fazendo Arla no fundo de quintal, comprando ureia lá e bota água e vai embora. Então, tenha atenção nisso, que senão o seu motor vai embora. Vamos lá no conta-giro, na 9. Aí é a faixa verde, que a gente comentou nesse instante, a faixa verde, procurar colocar, ou andar o motorista rodar sempre do meio para baixo, um pouquinho, sempre nessa faixa aí, que é um risquinho a menos aí do meio. É o melhor torque, é a melhor faixa, porém na faixa verde toda ele vai estar econômico. Mas no ponto extra econômico é onde ele vai me dar mais economia de combustível. Só
Lembrando que isso aí é uma ilustração, né? A faixa verde é lá no comecinho aqui da... Isso aí é só ilustração. É É, só que varia de carro para carro, no, varia de no, os carros, os caminhões hoje, para você ter ideia, tem os cavalos maiores aí com 580 cavalos, cara, ele começa a faixa verde em 900 RPM e termina em 1.300. O que antes antigamente era igual esse do aqui, ia ali, para né? 7.000, para 6.000. Então, Caraca. a amplitude dele da faixa verde tá muito pequena. Então, por Ah, isso que o motorista tem que andar na faixa verde, realmente é onde ele vai conseguir melhor economia. top. Mais uma tela. A questão do embalo, né, que a gente estava falando. O embalo Show. é o gol de placa, onde você vai conseguir, não é soltar o carro desgovernadamente, excedendo a velocidade tanto no limite de pista como de segurança, porque às vezes a 80 eu estou na velocidade segura, e a 40 às vezes eu não estou, né? Depende da circunstância, do trânsito e tudo. Então, Isso. excesso de velocidade não é só excesso em quantidade de quilômetro por hora, e sim também na questão do trânsito. A 60 por hora eu posso estar num trânsito pesado, num trânsito urbano, com excesso de velocidade. Então, esse embalo aí é você aproveitar com segurança o embalo do veículo. E aproveitar, né, para fazer esse gol de placa aí, isso aí você não pode anular a regra da distância de segmento, ela é soberana, né? Exatamente, é. Eu não posso soltar aí e falar assim, eu vou embalar aqui porque eu preciso economizar combustível, mas sempre a segurança vem em primeiro lugar, não tem jeito. Boa, boa. Próxima. E aí, a gente faz o sistema tático e movimento perfeito, um passando para o outro, e vai jogando, fazendo a bola, até marcar o gol aí, que é todo o conjunto dessas ações aí, que assim, não tem... Aí eu posso falar assim, a gente no último jogo aí teve o Vini Júnior fazendo uma diferença lá, fazendo gol e tal, mas Isolado tem que ali, ter né? todo o conjunto para você chegar num time realmente consistente, e no nosso caso aqui, na economia que gere segurança e economia de combustível. É o que você falou no começo, né? Não é uma bala de prata ali, é um conjunto de coisas, né? Tu economiza uns ml aqui, outros ali, outros ali. No final de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, né? De uma frota Uhum. inteira, é muita grana. Show. É porque, às vezes você pega, vamos colocar da capacidade individual ali, às vezes você pega um motorista que ele consegue fazer média, mas o índice de acidente dele é grande. Então, o que Então, você percebe? O cara é bom, economiza e tal, faz algumas coisas que provocam economia, mas ele é desatencioso para outras coisas. aí Então, chega mais né, multa. exatamente. Ele não excede velocidade. Tinha um motorista desse jeito, que ele não excedia velocidade de 80, 90 em pista, mas nas ruas, no trânsito pesado, ele vivia recebendo multa. E, Porque freada, e aceleração brusca. e frenar é brusca, é. Então, é todo o conjunto. Então, eu deixo aqui essa participação, essa colaboração. Eu acho que os gestores, tendo conhecimento do que cobrar, do que extrair de uma telemetria, do que explorar, que às vezes, Júlia, eu vejo muito o gestor tendo a telemetria a seu favor, tendo lá disponível, e ele só usa o rastreador. Porque às Não, vezes isso é uma pena, é incrível. E tem muito, hein? você tem eu falo que ele tem uma Ferrari ali para explorar de todo o conhecimento, e usa apenas a aceleração do Fusca ali, do Fusquinha ali, do carrinho, para poder tirar, e não tira realmente Ô, não Carlos, extrai o que a telemetria provoca. ó, vou aproveitar a tua presença aqui, né? Consultor experiente e tal. Só para a gente encerrar aqui, tá? Uhum. Com chave de ouro e deixar uma pulguinha atrás da orelha de muitos gestores aí, a galera. Não estou reclamando, não, tá? Só, minha fala agora é no sentido de fazer as empresas pensarem, né? E isso aconteceu hoje, aconteceu ontem, né? A empresa liga lá na Contele, fala assim, ó, olha, a gente está precisando reduzir custo,
e a gente quer reduzir aqui. Aí sei lá, custa, sei lá, R$ 80 o veículo, a telemetria, e aí você, tem que pagar 75. Aí você vai ver no sistema, a gente tem lá uma taxa de aproveitamento, tudo que ele usa, né, no sistema, né? O cara não faz gestão, ele usa lá o que você falou, ele usa para ver onde está o veículo, né? Aí o que a gente fala aqui? Amigo, se eu isentar 100%, você vai economizar R$ 80, cara. Eu quero que você economize 1.000, 600, 700. É isso. Só que assim, não é ligando o fornecedor, tirando R$ 5 que você vai resolver a sua vida. Você tem que fazer a gestão. Aí você vai economizar. Só que dá trabalho, né? Aí tem que estudar, tem que participar de live, Então, cara, eu vejo muito isso diariamente aqui, e é uma pena, o canal tem esse objetivo de instruir as pessoas, mostrar da onde vem a verdadeira economia, que é da gestão, que é do treinamento, que é do trabalho que você faz, e não de, cara, economizar ali, vou ficar uma briga aqui com o meu fornecedor para tirar R$ 5, e o que isso vai mudar, gente? Então, cara, não provoca isso, não busca esse conhecimento de telemetria. Eles acham, às vezes fica com preguiça de olhar, ou não tem. Eu falo assim, não tem tempo, mas se eu tenho tempo de ir lá, de ligar para um fornecedor, para pedir um desconto e tal, eu não teria o tempo de mostrar, ver o que essa ferramenta me mostra, me fornece, né? Perfeito. Desses relatórios aqui, o que eu busco? Não, mas eu tenho uma frota grande. Meu irmão, pegue 4 motoristas e comece a fazer. Pega o relatório de 2 motoristas, deixa eu pegar aqui, eu vou acompanhar esse carro de ponta a ponta. Quantas vezes, Júlia, a gente estava falando na live anterior sobre câmeras, quantas vezes o cliente investe na câmera, mas não tem quem olhe? É isso. Não adiantar porque a não ser que então a câmera é só para na hora do acidente, né? Não. A câmera você pega cada coisa em câmera, meu irmão. Eu hoje tenho uma empresa que ele colocou só um monitor, só um operador, só para trabalhar com a parte de telemetria. Rapaz, o resultado paga o cara. O resultado que ele está dando, paga ele normal. É igual a questão de gestão de pneus, a questão de manutenção. Moço, coloca uma pessoa para trabalhar só com isso que você paga. O meu trabalho de consultor, eu falo assim, rapaz, um pneu que você deixa de estourar aí, você paga minha consultoria. Então, e salva vidas também, né, cara? Exato. Sensacional. Gente, que aula! Olha, eu falei pra gente fazer em 1h20, mas, incrível. Passa rápido, né, cara? A gente vai conversando Cara, se você topar, eu tenho vários assuntos aqui, cara. Queria que a tua contribuição aqui no canal, ela é sempre bem-vinda. Se você topar, a gente faz mais conteúdos aí pra galera. Beleza. Eu demoro de responder às vezes, que eu tô na semana que eu tô viajando, meu irmão, aí é de uma cidade para outra, mas aí tem geralmente uma semana tranquila. Zero problema. Tudo aqui a gente faz planejado. A gente usa o planejamento aqui também, então fica tranquilo. Beleza. Gente, assim, compartilhem aí com as pessoas de dentro da sua empresa, que elas vão fazer acontecer junto com você. O Carlos, nós deixamos contatos do Carlos aqui na descrição do vídeo. Então, precisa dar uma ajuda, queria trocar ideia com o Carlos. Cara, tá aqui, fica à vontade. Né, contato na descrição aí, você já colocou aqui, na telinha. Então, tá bom. Carlos, muito obrigado mais uma vez, cara, em ritmo de Copa dessa vez, né? Vamos torcer aí, fazer a nossa parte. Espero que o time siga aqui essa estratégia aqui, cara, que vai dar bom. É a nossa torcida, né? Que seja vitorioso e traga aí alguma coisa pra gente, né? Show. Gente, eu agradeço aqui a vocês, deixo aí realmente meu contato aí, vocês gestores, quem quiser, se tiver alguma dúvida, pode ligar. Eu estou sediado aqui na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, mas hoje a distância não limita nosso contato, né? Então, eu estou aqui às ordens de vocês. Se quiserem ligar, pode ligar, fica à vontade. Grande abraço, Júlio, grande abraço à sua equipe aí toda. Um abração e até a próxima, meu irmão. Até a próxima. Valeu, fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau.